E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos maiores desafios de qualquer projeto. Afinal, por onde é que a gente começa? Sabe aquela sensação de estar um pouco perdido no início? Pois é, todo mundo passa por isso. Mas a boa notícia é que existe sim um caminho, um jeito mais estruturado de sair dessa neblina inicial. E para isso, a gente precisa de um mapa. No mundo do design, o nosso mapa é um modelo super poderoso para resolver problemas de forma criativa. É tipo a bússola que vai guiar a gente de um problema meio vago até uma solução bem clara. E que mapa é esse? Bom, ele tem um nome, o Duplo Diamante. E ele é genial, sério, porque ele deixa o processo de design super fácil de entender e, mais importante ainda, de explicar para outras pessoas. Visualmente, ele é formado por 2 diamantes, um depois do outro. Cada um representa uma fase-chave. A primeira é sobre entender qual é o problema certo para resolver. E a segunda é sobre criar a solução certa para esse problema. Esses 2 diamantes se dividem em 4 fases bem claras. Primeiro a gente vai descobrir, depois definir, aí a gente parte para desenvolver e, por fim, entregar. É esse passo a passo que tira a gente da incerteza total e leva para uma solução que funciona de verdade. E hoje a gente vai focar no comecinho de tudo, o primeiríssimo passo, a fase crucial da descoberta. Pensa nela como a fundação da casa. Se ela não for bem feita, o resto todo pode desmoronar. Então, para a gente descobrir qual é o problema de verdade, a gente precisa virar uma espécie de explorador, sabe? Quase um antropólogo, investigando o mundo de quem vai usar nosso produto ou serviço. A verdadeira descoberta é sobre isso, deixar nossas ideias e achismos de lado para poder aprender de verdade o que as pessoas precisam. Eu mesmo passei por isso na pele, num projeto para a área de construção civil. Eu cheguei lá sem saber praticamente nada do universo deles. E foi um choque de realidade. Por exemplo, para mim, orçamento era uma lista de preços. Para eles, era um plano gigantesco de um projeto inteiro. Eu tive que aprender um vocabulário novo só para conseguir fazer as perguntas certas. Isso mostra o ponto principal. Se a gente não mergulha nesse universo, a gente corre um risco enorme de resolver um problema que nem existe de verdade. Então, a grande sacada é essa. Um design que realmente funciona começa com uma escuta atenta, uma escuta profunda, e não com aquela pressa de já sair criando uma solução. É essa virada de chave que, na minha opinião, separa quem é bom no que faz de quem é excelente. Beleza, então já entendemos que a gente precisa aprender, ouvir, investigar, mas como a gente faz isso na prática? Vamos dar uma olhada nas 2 formas principais de coletar essas informações. A questão é, como a gente garante que as nossas perguntas vão trazer insights de verdade e não só respostas superficiais? O segredo está em entender a diferença entre 2 tipos de pesquisa. De um lado, a gente tem a pesquisa quantitativa. Ela responde o que e quantos. É sobre números, estatísticas, volume, escala. Do outro lado, tem a qualitativa. Essa busca o porquê e o como. Ela vai fundo nas percepções, nas motivações, no contexto. Resumindo, a quantitativa te dá os números, mas é a qualitativa que conta a história por trás deles. E aqui tem um mito que a gente precisa quebrar, hein? Muita gente acha que ter muitas respostas, tipo 400, transforma a pesquisa em quantitativa. Mas não é bem assim. O que define a pesquisa não é o número de respostas, mas sim o método e o tipo de pergunta que se faz. Se a pergunta é sobre sentimentos, opiniões, percepções, mesmo que seja para 1 milhão de pessoas, a pesquisa continua sendo qualitativa porque ela está medindo qualidade, profundidade, e não uma quantidade exata. E aí, tá fazendo sentido? Se essa explicação tá sendo útil, que tal dar uma força? Deixa um curtir aí, rapidinho, porque isso ajuda demais a fazer com que mais gente encontre este conteúdo. Ok, vamos lá. Agora que a gente já tem o mapa e a bússola, bora dar uma olhada no que levar na mochila? Vamos conhecer algumas ferramentas e métodos essenciais para essa jornada de descoberta. Para começar, temos os métodos para coletar informações. Por exemplo, a Desk Research, que é basicamente pesquisar o que já existe sobre o assunto. As entrevistas, que são conversas diretas para entender a fundo o que as pessoas pensam e sentem. A observação, que é ir a campo e ver como as coisas acontecem na vida real. E a análise de benchmark, para a gente entender o que os outros já estão fazendo. São essas técnicas que vão trazer a matéria-prima que a gente precisa. Mas não adianta só coletar um monte de dados e deixar tudo bagunçado, né? A gente precisa organizar isso. E aí entram as ferramentas para mapear o que a gente descobriu.
Coisas como a matriz CSD, que ajuda a separar certezas, suposições e dúvidas, o mapa de empatia, o mapa de stakeholders, são ferramentas que transformam aquela montanha de pesquisa em um mapa visual bem claro do problema que a gente está enfrentando. No final das contas, são essas ferramentas que pegam problemas que parecem super confusos, complexos e transformam eles num caminho claro para a gente poder criar soluções que de fato funcionam. Porque quando a gente começa pela descoberta, a gente está construindo em cima de evidências e não de achismos. E agora a pergunta que fica é: que problema vai ser explorado a partir de hoje? Para continuar essa jornada, dá uma olhada em mais insights sobre UX lá no meu site jeffersonalex.com.br. A gente pode se conectar também no LinkedIn, /in/JeffersonAlex. E claro, se inscreve aqui no canal para não perder as próximas análises, é o @JabsSilvaUX. Se pronuncia Jabs Silva UX, ok? Valeu e até a próxima!